Olá, sejam muito bem-vindos no episódio de hoje. Esse é o Deus Me Livre, onde a gente conversa com a Ana Flávia Marques. Ana Marques, para quem conhece o site dela, anamarques.com. E aqui a gente conversa sobre mitologia, antroposofia e como essas coisas ajudam no nosso dia a dia. Inclusive, esse é o tema de hoje, né? O que isso muda na minha vida? O que muda na minha vida saber essas coisas? Antes da gente começar e pular, queria puxar um tema do último podcast que a gente fez, e ficou na minha cabeça e eu acho que casa bem com essa coisa. Teve uma frase do Jung que eu anotei, que é: os seus tesouros podem estar nas suas sombras. E você falou que, enfim, existe a diferenciação de luz e sombra. Luz é o que a gente vê, sombra é o que não. Existe o saudável, não saudável. E você trouxe a questão do Zeus no mundo corporativo. O Zeus, que é aquele que domina, que é aquele que tem um reino para ele, que é o fodão do Olimpo e tal. E que quando esse arquétipo se manifesta nas empresas, é o arquétipo daquele cara que vai fazer de tudo para chegar no poder e subir no mundo executivo. Quando ele não está no modo necessariamente saudável. Perfeito. E era justamente esse o ponto que eu queria pegar. Esse Zeus não saudável, esse Zeus que faz de tudo para chegar lá, é aquele executivo babaca que a gente conhece, que, enfim, que vai passar por cima de todo mundo e vai fazer todos os joguinhos e trâmites para que ele consiga subir. Isso é necessariamente algo ruim? Ou é só não saudável porque essa pessoa não sabe que esse arquétipo tá não saudável? Ou deixa eu colocar de um modo diferente. Sabendo, se ele estiver ouvindo esse nosso podcast, ele fala: caraca, eu sou esse Zeus não saudável. Quero ser um Zeus do bem. Quero ser um Zeus saudável. Saber disso é suficiente? Primeira coisa, assim, quando a gente traz algo que está automático, que está no nosso inconsciente para o consciente, sim, que já é um início de cura, às vezes já é uma cura por si só. Quando a gente está falando, por exemplo, de um relacionamento tóxico, né? De algo, ou um hábito tóxico que a pessoa tem com ela mesma. Só o fato dela saber disso já muda uma dinâmica. Porque já não é mais inconsciente, já não é mais automático. Então, mesmo que ainda exista um exercício de mudar um hábito, algo já mudou nela e a partir daí ela já consegue fazer escolhas diferentes. Enquanto a coisa está no nosso inconsciente, a gente não consegue escolher. Acho que esse, para mim, é um dos principais pontos, assim. O fazer esse processo de se reconhecer e de trazer o que está no inconsciente para o consciente é um processo em busca da liberdade. Porque enquanto a gente não percebe o que a gente está fazendo, a gente de fato não consegue escolher. Então, acho que nesse sentido, sim, só de perceber já muda. Agora, você me fez uma pergunta antes disso, que era se ele, nessa dinâmica, se é sempre assim, não é que você falou? Daí eu falei que não é sempre assim, que isso é uma forma não saudável. Isso. E aí você fez uma outra pergunta, que era... Que Me era lembra. se a pessoa se percebe desse jeito, tendo conhecimento dessa dinâmica, desse arquétipo, e se reconhecendo num modo não saudável, isso já é suficiente. Eu acho que você começou a responder ali que o início da cura já é por si só a cura, né? Tomada de Já, consciência. é. Mas acho que você tinha me perguntado se é sempre assim, se Zeus vai ser sempre assim. E aí o que eu queria trazer aqui é que o arquétipo de Zeus, ele, quando ele tá saudável, existe essa potência de liderar, essa força de tomar a frente das pessoas. Menos no sentido assim do super inovador e mais no sentido de conseguir trazer prosperidade e estabilidade. Imagina que ele é um arquétipo muito parecido com o do soberano, com o de um grande rei. Então ele tem essa capacidade de formar alianças estratégicas, de saber tomar decisões considerando o bem maior, de avaliar opiniões e visões diferentes, mas de não perder a sua própria de vista. Então, nesse lugar, ele é, não sei se a palavra é benevolente, mas ele é um governante que governa Próspero. para todos. É próspero. Próspero,
tem consideração pelas pessoas, entende? A questão é que o que acontece aqui, ao meu ver, tá? Isso é, como diz palavras de Ana Flávia, de tudo isso que eu tô estudando. A gente tem em nós, queira a gente saiba ou não, existe uma força em nós que nos guia para nossa evolução. Essa força, Jung chama de self, Steiner chama de eu. É um conceito que está diretamente ligado a como se fosse uma versão melhor tua, que está ligada a uma energia do amor, a uma energia crística, a uma energia de um divino. Esse impulso a gente tem o tempo inteiro em nós. Ele está vivo em nós. E ele nos conduz para a nossa evolução. O que acontece, na maioria das vezes, é que o nosso ego, que é essencial para a nossa vida, não quero colocar o ego no... Como disse, assim, no... Na fogueira. Na fogueira, não é. O ego é essencial para nossa vida, mas às vezes o ego, quando ele está agindo e vivendo muito numa dinâmica de medo, de escassez, de sobrevivência, ele acaba atrapalhando um pouco esse nosso impulso de evolução. E aí a gente passa a tomar decisões não baseadas na nossa essência divina, no amor que a gente carrega dentro, e a gente começa a tomar decisões baseadas no medo e na escassez. E o Jung também falava isso, e você também já falou isso muitas vezes. O contrário do amor não é o ódio, é o medo. Então, quando a gente entra nessa dinâmica do medo, é que normalmente a gente passa a expressar essas forças que existem em nós de uma forma negativa, de uma forma não saudável. E aí, olha que interessante, né? A gente pode fazer a correlação entre os modos de funcionamento do cérebro. Para quem gosta de ciência, de neurociência. A gente tem 2 modos de funcionamento do cérebro. Um é o modo de aprendizado, de crescimento, de reprodução, de prosperar, de florescer. E o outro é o modo de sobreviver. O modo de sobreviver, assim como o ego, essencial pra gente. Essencial. Se não fosse ele, não estaríamos aqui. O que acontece é que, hoje em dia, como a gente não consegue diferenciar um leão de um boleto, a gente tem esse modo de sobrevivência muito mais ativado do que ele deveria estar. E nisso, o que acontece? Eu vivo nessa mentalidade, nesse modus operandi do meu cérebro de escassez e de medo. E aí, nisso, o ego entra nesse lugar de eu preciso me proteger, chegou um boleto, eu vou ter aquela reunião, ou não sei quem falou não sei o quê. E aí, nesse lugar de medo, ele não consegue acessar o amor que tá no self, que tá no eu. E ele passa a se expressar de uma forma a buscar a sobrevivência somente. E aí, a busca da sobrevivência é pensamento de curto prazo. O que eu ganho com isso? O que eu vou ter? Qual é a minha vantagem? Como é que eu me protejo? E aí, nisso, não só Zeus, mas todos os arquétipos têm a tendência de entrar nessa expressão não saudável. Entende? Faz sentido pra você? Quando tá no medo, a gente vai pro modo não saudável. Quando a gente está no medo, não quando a gente vai pro medo porque precisa ir e depois volta, mas quando a gente vive de forma crônica, né? Num estado de medo e de alerta. É o estado de alerta também, né? Que chamam esse estado de sobrevivência. Achei interessante que tem essa dualidade, né? Enfim, do medo e do amor, saudável e não saudável, do ego e da essência, do yin e do yang. Enfim, a gente já discutiu várias vezes sobre isso, a imagem do passarinho com uma asa super forte e uma super fraca, e como nossa, desde do iluminismo, né, ou da Revolução Industrial, a gente caiu nesse mundo extremamente científico, que é super válido, e que bom que existe a ciência, mas quando ela passa a ser super valorizada, deixando de lado o espiritual, a essência, o sutil, a poesia, a gente acaba se tornando uma sociedade doente. Isso. Porque aí também tem a ver com a necessidade que temos hoje de regenerar o feminino. Masculino e feminino, exatamente. Isso. Porque é essa força só do racional, só do lógico, só do concreto, ela é uma força importante do masculino. Mas quando ela tá sem a sua contraparte, ela fica desequilibrada. E o Steiner fala também, né, que tem o pensamento, tem o pensar frio, lógico, só racional. Ele é um pensar que é isso, é frio, ele não tem um calor, porque ele não aquece a gente, por quê? Porque ele não está conectado com essa energia divina, com esse amor, com essa evolução.
E esse pensar frio, ele desnutre a gente energeticamente falando, né? E é esse, quando a gente fala da ciência, que são só dados e só fatos, e eu só acredito nisso e não tem mais nada além disso, a gente acaba sem querer desconectando dessa nossa essência divina, dessa nossa essência mágica, disso que não é explicado, mas que sim existe. Que às vezes não é comprovado pelos equipamentos, pelas técnicas que a gente tem hoje, mas que existe, né? E aí a gente fica nesse do só. Só valorizar um lado da equação. E eu acho interessante que os maiores cientistas de todos os tempos sempre reconheceram o lado espiritual, né? Eles sempre foram grandes místicos. Aliás, ciência é um negócio super místico, né? Entender que física é um negócio racional não é, né? Acho que tem isso. E outro aspecto interessante, e aí, pegando da onde eu posso, mas a religião e a ciência, né? Como polos muitas vezes opostos, o budismo faz o contrário. O budismo colabora ativamente com a ciência. Tem aquela questão toda do... como é que chama aquele filme lá? O Anjos e Demônios? Que o padre e o cientista e o padre achava que a ciência era tudo malvada e tal. O budismo não. O budismo colabora ativamente com a ciência de modo a, enfim, a religião, ou várias religiões, elas são contra a ciência com medo de que a ciência desprove as crenças. E o budismo fala ao contrário. Fala, não, vamos trabalhar juntos para chegar na mesma resposta, porque é uma resposta só. Né? Mas isso é também a questão da confiança, né? Que às vezes os budistas desenvolveram na vida. Tipo, talvez exista uma confiança tão grande, na verdade, que eles acreditam, que é como se assim, pode passar o que passar, essa verdade vai stand its ground, né? Porque, exato, que eles não veem a verdade como um dogma. Exato, não tem, e não tem medo aí. Tem o amor. É verdade. Entende? Não tenho medo de sem isso eu não existo mais. Não existe esse medo. É interessante também que pelo que a gente tem estudado bastante, né? O Jesus, ele era um rabino, ele era entendido, iniciado das leis todas, mas ele propunha uma abordagem tão amorosa e tão aberta que isso incomodou os religiosos na época, que tinham medo do Pois do amor, porque né? é isso, tá conectado com a energia do medo e não do amor, mesmo sendo religião, né? Você pode dar o nome que for. Agora, tem um ponto que eu acho legal também da gente falar. Essas polaridades que a gente fica trazendo aqui o tempo inteiro, isso gente, pelo amor da deusa, tá? Isso é uma questão didática. O nosso cérebro, nessa dimensão, funciona e entende as coisas através de polaridade e de linearidade. Mas a linearidade não existe. E as polaridades não são somente polaridades. Da mesma forma que no yin e yang, dentro do yin tem o yang, dentro do yang tem o yin, tudo isso funciona desse jeito. Né? Não é estático. Então, assim, tudo funciona desse jeito. Esses arquétipos também, a gente está aqui falando de polaridade de uma forma didática, mas não quer dizer que é ou um ou outro e não existe meio do caminho. Entre o 8 e o 80 tem 72 números. Não esqueçamos disso jamais. Entre tudo isso que a gente está falando de polaridade para aqui de uma forma didática, que fica fácil de entender, de grasp, né? Tem muitas nuances. Por isso que eu digo, esses arquétipos, eles são muito gigantes, eles são muito maiores do que a nossa compreensão. E é ao longo do tempo que você vai aprendendo a entender e a navegar por esses nuances. Por exemplo, por que um Zeus entra nesse lugar de autoritarismo, de brigar pelo poder, de ter que ser o mais poderoso, de ir lá desafiar o outro só para ele poder ganhar e se sentir melhor? Por quê? Porque existe dentro dele alguma coisa que gerou uma insegurança. E a forma como ele lida com essa insegurança é buscando poder e buscando diminuir os outros. Outros arquétipos vão lidar com uma insegurança de uma forma diferente, são outras dinâmicas. Um exemplo de uma deusa que lida com insegurança. Tô pensando. Por exemplo, Atena. Atena vai insegura, ela vai buscar racionalizar, mentalizar e controlar tudo. Então, uma Atena insegura, que acontece muito nas mulheres que eu atendo. Maternidade, né? Deixa a gente insegura, é um mundo novo, a gente não sabe que a criança... não, mas eu li lá no livro que a criança dormia 3 horas, mas a minha criança dorme 1 hora. O que tá acontecendo? O que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Eu tento isso, tento aquilo, não funciona. Então ela entra num lugar de muita insegurança. Eu não sei o que fazer com esse negócio novo. Quanto mais insegurança, ela tenta mais ela tenta controlar. Exatamente. Então, são formas de lidar
de lidar com medo. No fundo, assim, você vai lá, vai cavando, você vai chegar no fundo no medo e nessa questão desse modo de sobrevivência do cérebro, né? Que a gente entra. Então, voltando para a pergunta do começo do episódio, o que muda na minha vida saber essas coisas? E conversando bastante, a gente acabou voltando bastante para a questão do medo. Conhecimento liberta do medo? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que o conhecimento te dá ferramentas para lidar com o medo, para enxergar ele através de uma outra perspectiva. Não é que você não vai sentir medo jamais, mas o medo nesse lugar, né, da sobrevivência é um medo que me ameaça, é algo que me ameaça de alguma forma. Ameaça a minha sobrevivência, ameaça, e aqui a gente vai falar muito do nosso amigo ego, ameaça quem eu quero mostrar que eu sou, e agora, né? Quando a gente, todo esse conhecimento nos ajuda, eu acho que a dar um passo para trás, ou para cima, e olhar a situação de uma outra perspectiva. Acho que esse é um dos pontos. Mas no fundo, sabe o que eu acho onde os arquétipos mais nos ajudam, esse conhecimento mais nos ajuda? É que uma vez que eu entendo a dinâmica que eu estou vivendo, eu consigo saber qual é o caminho de evolução dessa dinâmica. Cada arquétipo tem um caminho, como diz, um passo a passo, um manual para a evolução desse arquétipo. De novo, aqui a gente está falando de uma forma didática, a gente não é uma coisa só, tá? A gente tem várias coisas misturadas, vários arquétipos misturados em nós, várias situações, ok. Mas assim, sendo bem simplista aqui, simplificando bem a ideia, como esses arquétipos falam sobre dinâmicas de funcionamento, dinâmicas energéticas que a gente tem na nossa psique, quando eu entendo qual arquétipo eu estou expressando mais forte, se eu identificar isso, eu consigo saber qual é o caminho de evolução que eu preciso fazer para trazer esse arquétipo para uma expressão saudável. Eu primeiro trago ele para a luz, porque eu trago ele para a consciência, ele não está mais na sombra, eu não estou mais sem ver ele, eu enxergo ele, e uma vez que eu enxergo ele, eu consigo direcionar ele para que eu vá fazendo esse caminho de evolução e de cura. E aí, o que é a evolução e a cura? Não é você deixar de ser algo que você é. É você expressar entre o 8 e o 72 e o 80, você vai começando a expressar isso de uma forma um pouco mais saudável. E enfim, voltando para o princípio budismo da meditação, começa de novo, né? Porque a gente sempre sai do caminho e se a gente lembra, começa de novo, a gente... Achei muito legal esse negócio da evolução, o caminho da evolução da dinâmica, tendo esse conhecimento da dinâmica ou dos arquétipos. Acho que esse é isso que muda na vida. A gente não corre o risco de virar Atena sabendo o caminho e ficar tão preocupado em seguir esse caminho. Sim, se você for ficar indo na direção de controlar e de que tem que ser tudo assim e não pode sair nem um pouquinho. Mas aí você tá, não só, você tá no medo, na insegurança, e aí sim, mas aí existe o caminho de evolução de Atena, por exemplo, que é se reconectar com o feminino, que fala sobre o quê? Sobre a confiança. É menos sobre controlar e mais sobre confiar. E como que, nos seus atendimentos, essas mães Atena que caem nesse 37 livros sobre como cuidar do neném, o que você fala para elas? Como que saber que elas são uma mãe Atena na sombra ajuda você a guiar esse caminho? O que elas deveriam fazer para se reconectarem? A primeira coisa é enxergar. A segunda coisa é começar a perceber em que momentos que bate a insegurança. Porque a insegurança também não é o tempo inteiro. Em que momentos que bate a minha insegurança e o que eu estou fazendo para tentar controlar. E nesses momentos, pouco a pouco, ir entendendo e tentando fazer esse caminho de confiar mais. De confiar, de soltar. Mas o caminho de Atena, e muitas vezes esse parte do caminho de evolução dos arquétipos, passa por desenvolver outros arquétipos. Então, um caminho de uma Atena, por exemplo, passa por desenvolver mais fortemente o arquétipo de Esha, que é a conexão interna. Porque a Atena, ela tá vivendo muito no checklist. Ela tem o checklist, ela sabe o que ela tem que fazer, ela é super estratégica, ela é multifuncional, ela tem uma potência de realizar as coisas maravilhosa. Só que ela acha que a maternidade, por exemplo, é um negócio para se realizar. É um projeto dela, exatamente. Então tem que ser, né? Passo 1, passo 2, passo 3, tá lá checando se a criança tá fazendo todas as evoluções que tem que fazer na semana X, Y. Então, assim, uma coisa é você lidar com um projeto numa empresa, outra coisa é você lidar com uma vida que está se desenvolvendo na tua frente. Então, a Atena ela precisa acessar outros arquétipos que têm essa conexão com o feminino mais forte.
esse é um dos processos de evolução de Atena, entendeu? Então, nem sempre, não é que assim, não, esse negócio de evolução, o caminho de evolução vai ser só o arquétipo nele mesmo. Não. E eu acho que esse é o bonito do convite. Nós, enquanto seres humanos, a gente tem disponível pra gente todos esses arquétipos. Só que pela nossa Masculinos e educação... femininos. Sim. Mas pela nossa educação, pela nossa criação, pela forma como a gente aprendeu com a sociedade o que é ser mulher, homem, funcionário, esposa, etc., a gente acaba ficando, às vezes, muito focado ou muito preso em expressar alguns arquétipos só. Que são os valorizados. E a depender da individualidade de cada um também. Mas esse é um trabalho de desenvolver uma maestria sobre você mesma. Porque você vai entendendo que todas essas dinâmicas, elas estão disponíveis. Mas a gente precisa se desenvolver para acessá-las, para chegar nelas. Que é muito o que a gente faz também nos processos de autoconhecimento e nesse processo aqui, inclusive. A gente tem um nível de conhecimento e de entendimento de cada um, de si mesmos, que é assim, é um nível totalmente inconsciente. Boiada. Vai pra lá, vem pra cá, não sei o que eu tô fazendo, mas sei que eu tô indo. É um nível de consciência. Inconsciente, basicamente. Você falou boiada, eu achei que era alguém boiando. Não, boiada de tipo, eu vou com a boiada. Faço o que é pra fazer e não tô nem pensando nisso, tô fazendo aqui, seguindo meu planinho automático, né? O default. Aí a gente começa a perceber, opa, olha só, tem esses arquétipos. Olha só, acabei de descobrir que eu tenho uma característica assim que parece que é XPTO. Entendi, olha só. Aí já subiu um pouquinho de nível, entendeu? Você já não tá mais no totalmente inconsciente, você já tá um pouquinho mais consciente. Aí o que acontece? Aí começa a brincadeira. Que daí você começa... Que a gente pode dizer que você começa a ser alquimista da tua vida. Por quê? Você vai começar a entender como é que essas dinâmicas funcionam em mim. Uhum. E você vai... eu vou fazer então esse caminho de evolução. Então eu preciso desenvolver isso e aquilo. Vai desenvolvendo. Até que você chega num nível em que isso está disponível para que você acesse essas forças e essas dinâmicas quando necessário. E de forma saudável. Entende? É o processo que eu falo também. O processo de autoconhecimento é diferente de autodesenvolvimento. Uhum. O autoconhecimento pode levar ao autodesenvolvimento, mas não necessariamente. Você pode ficar só no eu me conheço. Tô aqui me autoconhecendo. Já vai ter subido um nível. Você já saiu do inconsciente para o consciente, pelo menos. Já sei o que está acontecendo. Mas para desenvolver essa maestria, você precisa fazer um caminho que o Steiner chamava de autoeducação. De se desenvolver para desenvolver essas novas habilidades. Faz sentido? Todo sentido. Todo sentido. Então, o conhecimento traz ferramentas para que a gente consiga sair desse medo crônico e começar a caminhar um pouco mais pro amor. Conhecimento é o caminho do amor? Sim. Então, tenho certeza que esse podcast está no caminho do amor de muita gente. Com certeza está no meu. Então, fica respondido aí o que muda isso na minha vida. Conhecimento traz ferramentas para acabar com medo e entrar no caminho do amor. Gente, o Fernando é demais com essas coisas, né? Eu vou dizer. A gente fica aqui meia hora falando e ele vai assim, uma frase. Pronto, resolvido. Quem deu a frase foi você, não foi eu. Maravilhoso, obrigada. Muito obrigado por mais uma e até a próxima. Fica o convite aqui, anamarquez.com, entrem no site e conheçam mais o trabalho dessa deusa. Até a próxima, gente.